A inteligência artificial prometeu devolver o seu tempo, né? Houve uma grande promessa de que ela poderia ser a tecnologia que deixaria de lado aquelas atividades que são mais chatas, que são mais repetitivas, que você não gostaria de fazer todos os dias, e assim você teria tempo livre para focar naquilo que realmente importa para o negócio. O problema é que realmente inteligência artificial mudou a sua alocação de tempo. Dependendo da área que você trabalha, isso mudou significativamente. Mas aonde está indo o seu tempo agora? De acordo com alguns dados, muito do seu tempo talvez esteja indo apenas em conferir se a inteligência artificial fez certo o que você delegou para que fosse feito por essa tecnologia. Um dado muito interessante numa pesquisa da Sage, agora recente, de julho de 2026, mostrou que, olha só esse dado, tá? Um total de 49% do profissional médio nos Estados Unidos hoje que utiliza inteligência artificial gastam cerca de 15 horas ou mais por semana apenas verificando o retorno, o output, né? O que que a inteligência artificial gerou. Cerca de 15 horas ou mais por semana. Se você tinha esperança de que a inteligência artificial ia te salvar tempo, e talvez ela te salvou essas 15 horas ou mais, agora você está gastando apenas para verificar se a inteligência artificial gerou da maneira correta aquilo que você salvou o tempo delegando para ela. Esse é um dado muito interessante, embora assustador, a gente deve olhar para ele com calma, sem o número assusta, mas a gente deve olhar para ele sem focar no hype aqui que um headline poderia gerar, né. Isso pode chamar muita atenção, é claro, só que a gente também não pode esquecer que a gente ainda está vivendo um ciclo de entrada da tecnologia. Sempre que uma tecnologia entra no mercado de uma maneira disruptiva, aconteceu com os computadores, aconteceu antes disso com energia elétrica, aconteceu antes disso com outras formas de gerar energia, aconteceu antes disso com métodos de trabalho, aconteceu com a internet. Enfim, sempre que uma tecnologia disruptiva entra no mercado, ela consegue de maneira, aqui eu estou sendo redundante, de maneira disruptiva, transformar a maneira que a gente trabalha. E existe daí no começo uma grande expectativa, né, uma grande ansiedade de que as coisas vão ser agora mais rápidas, melhores, as coisas vão ter mais qualidade. E a gente entra num ciclo que é um hype, né, é um ciclo onde a expectativa está muito alta, você começa a testar a tecnologia parece retornar tudo aquilo que você esperava e um pouco mais, porque é uma novidade. Só que aí chega um ponto, que é quase um platô, onde você passa a utilizar a tecnologia com mais frequência. Então a tecnologia agora ela faz parte do seu dia a dia, ainda que seja uma grande novidade, ainda que todos estejam aprendendo como utilizá-la da maneira correta. E é nesse momento que começam a ter as primeiras frustrações. Foi assim com a internet, foi assim com o computador, foi assim com todas as grandes tecnologias disruptivas. As pessoas começam a ver que há sim uma grande mudança, uma grande transformação, um grande ganho, mas que alguma das expectativas vão sendo frustradas porque tudo ainda é muito novo, a gente ainda está aprendendo como utilizar. É por isso que o dado, e eu vou repeti-lo, que diz que quase metade dos profissionais dos Estados Unidos utilizando inteligência artificial gastam 15 horas ou mais por semana apenas validando, né, o resultado que teve com inteligência artificial, é um dado que, embora assuste, ele é totalmente normal. Porque a gente está ainda em um momento onde a confiança em cima da tecnologia ela é baixa, porque a tecnologia é recente, e a utilização ela é muito alta. A gente vai chegar num ponto, e isso é quase que um padrão para todas as tecnologias, o ciclo, né, de avanço para uma nova tecnologia do Gartner mostra isso, mas a gente vai chegar num ponto onde a gente vai ter muito mais maturidade nas organizações para entender como e onde aplicar a inteligência artificial, e a gente vai sim, com isso, diminuir muito mais a necessidade de checar cada um dos pequenos pontos gerados por inteligência artificial, ou até mesmo vai ter tecnologias que vão suprir essa necessidade de validação com testes, com validações que acompanhem o processo de desenvolvimento do uso dessa tecnologia dentro da empresa. Ainda assim, a reflexão aqui ela é muito grande, porque o foco de todo mundo,
nos últimos anos, ele passou a ser produtividade, né. As pessoas querem ser mais produtivas, as empresas querem ser mais produtivas, os times querem ser mais produtivos, pais querem ser mais produtivos, escolas querem ser mais produtivas. Essa palavra, ela realmente vem muito carregada, né. E produtividade, se a gente voltar lá para o básico, lá para as primeiras literaturas falando sobre ser produtivo, é muito interessante, porque a gente tem aquela clássica, né, do Peter Drucker de nada mais ineficiente do que fazer bem feito algo que não deveria nem sequer ser feito. E isso é algo que a gente infelizmente vê muito hoje com inteligência artificial. A gente vem aplicando isso para tudo, para responder aquele e-mail mais simples possível. A gente está delegando o nosso pensamento para tecnologia, tudo a gente passa a utilizar a tecnologia, porque é normal, é uma novidade. Aquilo passou a ser parte do nosso dia a dia e agora a gente quer utilizar, quer testar, quer ver como funciona, quer resumir textos que antes a gente leria em 3 minutos, a gente quer resumir para poder ler em apenas um parágrafo. Faz parte do processo de adoção, só que a gente também precisa ter certas preocupações, né. Veja só que interessante que um estudo promovido recentemente pela Berkeley, nos Estados Unidos, junto com a Harvard Business Review, foi publicado agora em 2026 também. Ficou 8 meses acompanhando uma empresa de tecnologia, cerca de 200 pessoas, tá, uma empresa de pequeno porte, pequeno médio porte. E com muitas entrevistas, com muitos checks, eles fizeram essa empresa, não ser obrigada de forma nenhuma a utilizar a inteligência artificial. Deveria utilizar e adotar da maneira mais natural possível. E eles fizeram diversas entrevistas, diversas discussões com os funcionários, e eles perceberam basicamente que quando você permite que a inteligência artificial cresça de maneira natural dentro da empresa, sem ter um push específico, um guideline específico para que seja utilizado dessa e dessa maneira, ela não vai reduzir o trabalho. Ela vai, na verdade, intensificar. Por quê? Porque a tarefa, primeiro, ela se expande. Como eu citei, né? Coisas simples que antes um funcionário gastaria 15, 20 minutos para fazer, agora ele quer testar como seria aquilo com a inteligência artificial, então ele aumenta um pouquinho da tarefa. Só que esse pequeno acréscimo no começo vai fazer aquela tarefa passar adiante já com um pouco de IA empregada para a próxima etapa do processo. E aí um funcionário que antes só recebia, né, recebia o bastão de outro colega de uma outra equipe e continuava o trabalho, continuava o processo, ele agora tem alguns checks a mais para fazer, algumas vezes tem uns checks a mais para fazer apenas para validar alguns pontos novos que vieram, porque aquilo está diferente, aquilo está utilizando uma nova tecnologia. Às vezes eu estou falando apenas de um texto, tá? E com isso a gente expande tarefas que antes eram muito mais simplificadas. E aqui a fronteira entre trabalho e descanso, ela fica muito mais borrada. E o multitarefa, obviamente, vai aumentar. As pessoas vão ficar com mais abas abertas, elas vão testar mais formas de escrever o mesmo e-mail, formas de escrever a mesma mensagem, vão testar mais, se elas trabalham com desenvolvimento de software, mais métodos de resolver um problema que elas sabem como resolver, que elas já teriam resolvido sem necessidade de inteligência artificial muito mais rápido. E com isso, que vem com bastante força é como que a gente consegue lidar com esse problema de uma maneira mais estrutural dentro das organizações. As empresas têm a necessidade de adotar a inteligência artificial, porque isso vai ter um ganho para elas, não há dúvidas, mas ainda assim elas precisam fazer isso de maneira consciente, com a maneira que ajude as pessoas a entender quando, como e onde aquela tecnologia pode ser empregada. E com isso, para sua carreira, obviamente a questão que fica com mais força é a gente está vendo uma migração muito grande de valor em cima de habilidades que antes eram esperadas de gestores mais sêniores ou até mesmo de outras funções, mas esperadas agora de quase todo mundo, até mesmo de funcionários júnior entrando na empresa agora. Atividades como análise de risco, como julgamento, acho que essa é uma palavra muito boa, julgamento da situação, uma capacidade de entender quando ou como resolver um problema da maneira mais simples possível, para não utilizar, enfim, uma tecnologia que é tão potente para resolver as coisas mais mínimas do dia a dia. E aí, com isso,
Uma frase que resume muito essa preocupação é uma frase que vem do próprio estudo da Berkeley, onde um engenheiro de software disse que ele sempre achou, antes de começar a usar a inteligência artificial para o desenvolvimento de software, que ele iria trabalhar muito menos, que ele iria diminuir a sua carga de trabalho para gerar valor. Só que no fim ele está percebendo que ele trabalha o mesmo ou até muito mais do que ele esperava ou que ele trabalhava antes. Porque agora ele precisa fazer muito mais verificações, ele precisa se preocupar muito mais com alguns paradigmas que antes eram mais óbvios, mais simples, porque ele estava cuidando de todo o processo, ele era responsável literalmente por cada linha de código que ele colocava na tela. E agora que não, agora que algumas dessas atividades são delegadas, ele sente que trabalha mais para checar, para verificar, para entender e até mesmo para continuar sendo o responsável por aquela tarefa. Porque como eu disse, no momento que aquilo passar adiante, não é o ChatGPT, não é o Claude, não é o Gemini, não é o Copilot que vai ter que responder por aquela tarefa. É quem produziu. Independente se usou inteligência artificial, não é a pessoa que continua responsável por aquela entrega. E a pergunta que eu quero deixar aqui para você refletir, a pergunta que eu quero te fazer e tentar entender junto com você nesse momento é: o tempo que a inteligência artificial te deu, seja na tua vida pessoal ou profissional, você entende que você gasta também conferindo o que ela está fazendo por você? Aquele e-mail que você escreve utilizando inteligência artificial, aquela pesquisa que você usa agora em inteligência artificial, aquela leitura que você resumiu, você acha que você está salvando tempo ou no fim você acaba precisando verificar tudo? E se você acha que está salvando tempo, a próxima pergunta ela é meio óbvia. Você sente que está conseguindo fazer algo produtivo com esse tempo que sobrou? Se sim, me conta aqui nos comentários, porque eu estou precisando ouvir algumas boas histórias e uns bons exemplos, até mesmo para comparar com todos os outros cases que a gente lê de pessoas que estão trabalhando mais, fazendo mais, tendo mais tempo em cima das suas atividades que antes pareciam ser mais rápidas, porque elas estavam totalmente no controle.